Bom dia. Eu certamente vou aqui me somar a essa visão aí do Nepô, da gente sem entender o mundo que a gente vive e esse processo de transformação, qualquer projeto que a gente for fazer, certamente vai causar decepção, né? Nos Estados Unidos, de tarde vai vir alguém do Gartner aqui falar, né? Mas tem um estudo do Gartner que já mostra a curva de adoção de novas tecnologias. Sempre tem um determinado padrão, que você, uma fase inicial, onde as pessoas ficam reticentes, se a tecnologia é boa, o negócio, uma rápida adoção, muita gente embarca, e depois uma decepção até que ela encontra o seu nível mais estável. Tem a ver com isso, né, de você não entender estrategicamente. Por isso, se vocês forem olhar aí o papelzinho que a gente distribuiu do curso do MBA, que a Luciana coordena, o Vida, é exatamente dentro dessa linha aí de um Big Data mais estratégico, né? Pensar estrategicamente, como o Nepô falou. Alguns dados para a gente refletir, mesmo vocês que são de uma área de alta tecnologia, né? Eu peguei um país de cada continente para a gente tentar entender quem é o país, os sintomas. Vou só ilustrar aqui essa fase, que o Nepô falou aqui de vários sintomas, né? Os sintomas do mundo que a gente está vivendo. O país líder em pagamento por celular. Quem acha que é os Estados Unidos? Brasil. Estamos por baixo mesmo. Alemanha. Muito menos a Alemanha. 7-1. Apesar de 7-1, aliás. Catar. Ninguém? China. China é o grande favorito. Quênia. Eles lá no fundo não valem. O Quênia. Eu levantei. É verdade, ele levantou. Surpreendente, talvez, né? Mas é o que tem menos infraestrutura de todos os outros, tem menos resistência, né? A gente pensar, o salto pode acontecer. Quem disse que todo mundo tem que passar pelos mesmos caminhos? A escola, não pode ter computador, já, uma discussão antiga e velha já. Não pode ter computador na escola porque o salário do professor é ruim, não tem infraestrutura. Eu nunca tive telefone fixo na minha vida. Meu nome nunca apareceu no catálogo do telefone. Aliás, é um trauma racional há 10 anos, porque meu nome nunca apareceu naquele catálogo telefônico. Eu já pulei para o celular direto. Quem disse que a gente precisa, né? Outro sintoma. As duas maiores empresas brasileiras valem 170 bilhões de dólares. O Google vale mais do que o dobro das duas juntas. Podemos estar todo mundo louco, mas são dados da realidade. É um sintoma. Um sintoma para fazer a gente parar e refletir. Outro sintoma. O IPI de carro foi reduzido há 2 anos no Brasil. Estão prometendo mais agora. Vão facilitar o investimento, o financiamento. Vão facilitar os bancos da marca. E aí, 2 anos depois, vendeu carro para burro. O Brasil nunca antes na história desse país se vendeu tanto carro, e o aumento no IPIB por causa disso foi de 0,02%. E o aumento no emprego foi de 0,04%. E o aumento da poluição foi muito maior, o engarrafamento foi muito maior. Mas a gente vai dar uma nova linha de financiamento para facilitar as pessoas trocarem de carro, achando que com isso a gente vai fazer a economia. Nem mais a economia e o emprego a gente está impactando com esse tipo de política. É uma falência do modelo, como o Nepô mostrou. É o fim de uma era. Nós não estamos, né, numa era de mudanças, como eu vou mostrar aqui, nós estamos mudando de era. Essa sueca, adorei essa frase também, na mesma linha que a Luciana acabou a apresentação dela falando as máquinas vão dar as respostas, quem vai fazer as perguntas? Se o professor faz uma pergunta que a resposta está no Google, a pergunta está errada. E o nosso ensino é baseado nisso. É baseado em fazer perguntas que a resposta está no Google. Qual o papel do professor? É fazer uma pergunta de máquina. É ser uma máquina. É fazer uma pergunta que a resposta está no Google. Não tem papel mais nenhum. Esse cara pode ir para casa. É fazer uma pergunta que faça o aluno pensar numa resposta que não existe em lugar nenhum.
Esse é preparar o cara para essa nova realidade que está vindo aí. Então, em todas as áreas, a falência do modelo é visível. A inércia talvez seja uma coisa que ajude a gente a... É difícil a gente mudar, né? Como é que a gente para de fumar? Eu li um livro muito interessante chamado O Lado Oculto das Mudanças. Era um cara tentando entender como que um ser humano muda, como que um país muda, como que uma organização muda. E ele entrevistou, para isso, ele entrevistou biólogo, psicólogo, engenheiro, administrador. Esqueci o nome do cara, é um belga, mas o nome do livro é O Lado Oculto da Mudança. E a partir dessa entrevista, desses milhares de pessoas, ele chegou à conclusão que todo o processo de mudança, seja biológico, no corpo humano, seja numa organização, como o Leopoldo estava discutindo aqui, para acontecer, tem que acontecer uma simbiose, para falar um pouco aqui do que a Luciana falou, entre dois processos. O primeiro deles, eu tenho que ter clareza para onde eu estou indo, é a estratégia que o Leopoldo falou. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Tem que ter clareza de para onde que eu estou indo. E a segunda coisa, eu tenho que ser capaz de operacionalizar a mudança. Não basta eu saber se eu não conseguir construir as ferramentas e operacionalizar as transformações que eu quero. Ninguém para de fumar só porque está convencido que tem uma visão estratégica. A visão estratégica é fundamental. Eu tenho que ser o outro lado, a simbiose do processo de mudança, é eu ser capaz de operacionalizar essa transformação. Uma pessoa não para de fumar só porque ela está convencida. Isso é o primeiro, é essencial. Sem estar querendo mudar, é o principal. Mas ela tem que mudar a vida dela, ela tem que parar de frequentar os lugares que ela frequentava, ela tem que começar a mudar a alimentação dela, fazer outro tipo de hábito. O dia a dia dela tem que mudar para ela conseguir mudar. Senão a inércia impede ela de mudar. Ela quer parar de fumar, mas não consegue. Ela continua frequentando os mesmos barzinhos, os mesmos amigos fumantes. A pessoa que eu conheço que parou de fumar, o que ela fez? Ela falou, ligou para, literalmente, esse fato é real, ligou para todos os amigos que fumavam e falaram: eu não quero ver vocês nos próximos 6 meses. Se vocês cruzarem comigo na rua, atravessa, porque eu não quero sentir o cheiro da nicotina. Começou a andar na praia, fazer yoga, parou de frequentar os lugares que ela ia, passou a ir a outros lugares, mudou os hábitos, mudou o dia a dia. Ela construiu uma outra realidade para ela, nessa outra realidade mais próxima do que era o objetivo estratégico dela, de parar de fumar, ter uma vida mais saudável. Aí ela conseguiu parar de fumar, ela construiu outras relações, outras redes. Você não mexendo na rede, você tem a sua estratégia, mas eu não mexo na estrutura da organização. Eu não mexo nas redes que estão ali estabelecidas. Eu não mexo nas competências que eu desenvolvi ao longo da vida para chegar até aqui e eu quero mudar. Como? Espírito Santo. Não basta só o desejo, ele é o fundamental, a estratégia. Né? Então o professor vai ter que mudar. Né? O paradoxo que a gente vive do conhecimento é que, é muito interessante isso, tem a ver com o ensino e fazer as perguntas, né, que não estão no Google. Se o que eu sei está aqui nesse círculo, e eu aprendo mais um pouquinho, a minha fronteira com a minha ignorância está aqui, né? Assim, o que eu não sei está aqui fora. Se eu aumento um pouco o meu conhecimento, eu aumento a minha fronteira com a ignorância. Eu passo a desconhecer mais coisas ainda. As pessoas têm muito medo de que com o Big Data, o computador agora vai controlar os seres humanos, vai saber tudo o que a gente vai fazer. Não, porque se a gente... Essa capacidade de buscar novas perguntas, de fazer, vai continuar existindo. O que antes eu não sabia, e eu tinha que pesquisar para saber, agora está no Google. Então a escola que continuar lidando com a informação que já está aqui dentro, a escola tem que estar aqui, ó, na fronteira, empurrando essa fronteira, fazendo as pessoas perguntar outras coisas. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil e os índios viram que teve um eclipse do Sol, eles não tinham dados suficientes para descobrir o que era aquilo. A interpretação que a gente dava na época, o que é? Por que tinha o eclipse do Sol? Por que de repente o Sol desaparecia durante o dia? A explicação que era dada é o quê? As coisas dos deuses, isso é uma praga. Algum de nós fez, confessa aí, fizeram alguma coisa de errado, aí todo mundo fez confessionário para...
Hoje a gente tem dados suficientes para poder dizer que o próximo eclipse do Sol vai ser no dia 29 de abril de 2024. E que a gente só vai ter uma lua tão grande quanto a gente teve, sei lá quando, semana passada, daqui a 22 anos. E daqui a 22 anos, 3 dias e 2 horas, vai estar lá a lua e a gente sabe que vai ser naquele dia. E ninguém acha que isso é mágica. Porque a gente já passou dessa fase. A quantidade de dados e informação que a gente hoje consegue lidar permite a gente dizer que vai... A General Electric, em muito pouco tempo, ela vai saber dizer que na sexta-feira, às 2 horas da tarde, a nossa geladeira vai quebrar. Porque ela vai ter tanto dado coletado pelos sensores, que estão hoje mandando dados para elas aqui. Ela está aqui no centro de pesquisa aqui da General Electric, aqui do lado, no parque aqui. E já estão fazendo isso. Isso não vai ser mágica, isso vai ser... Isso é terror? É um terror? Porque agora os computadores vão nos controlar, vão saber exatamente o que a geladeira vai fazer, o que eu vou fazer. Não, porque nós vamos dar, é um passo adiante que nós vamos dar. Nós vamos mais longe na nossa busca aí do conhecimento. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos mudando de era. Continuar fazendo as coisas certas. Né? As empresas vão morrer não porque façam coisas erradas, mas porque vão continuar fazendo as coisas certas por um tempo longo demais. É o que o Depô falou aqui. O cara vai continuar fazendo aquilo certinho. Vai implantar Big Data, vai fazer Design Thinking, vai implantar um novo sistema de gestão, não sei o quê, conhecimento, e vai dar com os burros na água. Porque ele não está vendo o essencial, não está vendo a transformação que está acontecendo. Né? Eu costumo contar essa história. Meu pai comprou a enciclopédia Barça para mim, quando eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe me matriculou no curso de datilografia, porque queria que eu fosse funcionário público. Para fazer concurso público, tinha que fazer um curso de datilografia, para passar na prova de datilografia. Ninguém aqui nessa sala está pensando em comprar a Barça para os seus filhos, nem matriculá-los no curso de datilografia. Né? É outra realidade. Era fazer a coisa certa na época da minha mãe, não é mais hoje. Outra realidade, outro mundo, e a gente continua com a mesma escola, continua com o mesmo tipo de empresa, com o mesmo... Então eu não vou me estender, mas assim, então no mundo a lógica de produção dessa conhecimento é outra, não é da... Eu compartilhar terra, capital, trabalho, energia, matéria-prima, empobrece quem compartilha. Se eu pegar meu dinheiro e distribuir para você, eu saio mais pobre daqui. Com conhecimento não é assim. Para que eu tenha uma ideia, trocar uma ideia aqui com o Arcanjo, ele tem uma ideia, eu tenho uma ideia, eu troco ideias com ele, eu vou sair com 3 ideias. E ele com 5. A gente produziu coisas. A lógica é outra. Né? Personalização em massa. Nós vamos ser capazes de atender as pessoas individualmente, na sua especificidade. Temos que ser. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir botar 7 bilhões de pessoas vivendo. E o Pierre Levy, que o Depô me apresentou, ele... Mesma coisa. Na época da oralidade, a gente não sabia, aliás, nem falar, era grunhia. A maneira de eu dizer para alguém que eu estava apaixonado por ela, dar com um tacape na cabeça e puxar ela pelos cabelos para dentro da minha caverna. Como é que eu transmitia conhecimento nessa época? Pegando meu filho pelo braço e indo caçar. Era lento o processo de produção do conhecimento. Eu não deixava nada registrado, até que esse gesto revolucionou o planeta. Nós estamos aqui por causa dele. Alguém desenhou na parede e inaugurou o que o Pierre Levy chama uma forma de comunicação de um para muitos. Aqui, o emissor da informação, o receptor da informação, tinha que estar presente para haver comunicação, senão não tinha comunicação. Isso aqui ampliou né, a capacidade do ser humano de produzir conhecimento. Eu agora posso sentar o cara mais experiente e conversar com os garotos, olha, a melhor hora de caçar é no final do dia, os bichos estão cansados, o sol está se pondo, a gente vai dar o bote por trás. Começo a produzir o Gutenberg, a prensa, foi sofisticando isso enormemente. E hoje, o PLV chama das redes, os índios agora falam entre si, eles não precisam de alguém intermediando isso. Nem o professor. Para ter acesso à informação, ao que está no Google, não precisa do professor. Eles acham. Eu sou
eu entrei nessa universidade aqui, na UFRJ, em 77, como aluno na Faculdade de Matemática. Era proibido ter diretório acadêmico, não tinha diretório acadêmico. Qualquer reunião de 5 alunos era suspeita, e as pessoas... Então não tinha ponto de encontro, aliás não tem até hoje. Mas enfim, não tinha local agradável para as pessoas ficarem, conviverem aqui na UFRJ. E a gente resolveu criar um centro acadêmico, eu fiz parte da primeira diretoria. Li tudo que esse cara escreveu aqui. Lenin. Tudo. Esse é um modelo ultrapassado, vencido. Esse é um modelo que não dá mais conta da complexidade, da diversidade de interesse de uma sociedade. Mas é o que a gente tem até hoje. No dia 10 de abril de 84, o Leopoldo estava lá também, eu e ele. A gente não se conhecia. Mas a gente estava aqui, ó. Eu estava aqui, depois acho que estava aqui. A gente não se falava nessa época, não sabia que existia um ou outro. Mas a gente estava lá no comício das diretas já. No alto do palanque, Ulisses Guimarães, Tancredo, Brizola, Lula. E nós, índios, nossos líderes que nos convocaram para aquela manifestação, os partidos de oposição, a CUT, a UNE, todo mundo convocando. Em junho de 2013, eu estava lá de novo. Não tenho a menor ideia quem me convocou. A mais vaga ideia de quem convocou aquela manifestação. De repente, as formigas foram todas para lá. E 1 milhão de pessoas naquela área. Esses caras, que isso? Isso não é possível, isso está errado. Isso não vai dar certo. Isso não pode dar certo. Não tem uma reivindicação. E de fato, cada um pediu, eu vi milhares de pessoas, cada um com um cartazinho assim, não é pelos 20 centavos, escolas e hospitais com padrão FIFA, cadeia para os corruptos do mensalão, contra a PEC, não sei das quantas, que até hoje eu não sei o que se tratava essa PEC. Com ironia, com alegria, eu vi um garoto com uma roupa preta, aquele fantasiado de um judeu ortodoxo, rabino ortodoxo, aquelas trancinhas, uma peruca de trancinha, um negócio aqui, como é que chama isso? Solidel. Kipá. Kipá ou Solidel? Kipá. E um cartaz assim, é pelos 20 centavos, sim. Tinha de tudo. Tinha de tudo ali. A gente, com o nosso óculos, com o nosso modelo mental, com a nossa maneira de pensar, de olhar para a realidade, de entender a realidade, com as ferramentas que nos deram para fazer isso, a gente olha para isso e acha uma bagunça. Um negócio sem reivindicação, sem um objetivo preciso. Mas para mim estava claro o que as pessoas estão dizendo. Este modelo está falido. Vocês não nos representam mais. As pessoas chegaram lá com cartaz assim, PT, PCdoB, não sei o quê. E as pessoas gritavam, e as pessoas não se conheciam na rua. Sem partido, sem partido. Não queremos partido aqui, vocês não nos representam. Vocês não nos representam. As pessoas não conseguem olhar para essas pessoas, isso aí não me representa. É outra lógica, a gente tem que entender isso. E o processo que o Lepo e o Pierre Levy chamam, o Lepo não chamou de inteligência coletiva, mas chama de governança digital. A construção do conhecimento se dá de outra forma. Eu fui diretor de tecnologia da FAPERJ. E eu conheci todos os caras aqui importantes do Rio. O Rio é um dos 3 maiores polos do mundo em terapia celular. As pessoas são muito boas aqui, no Fundão, Procardíaco. É uma ponta de iceberg que está transformando a medicina. A medicina, tal como a gente entende ela, muita gente ainda hoje, ela tem esse modelo aqui. Esse camarada descobriu a vacina contra a paralisia infantil. E salvou milhares de crianças. Albert Einstein. O sequenciamento do genoma humano, segundo esses pesquisadores com quem eu conversei, vai mudar a medicina, já está mudando a medicina. A gente hoje, com a terapia celular, a gente pega a célula-tronco, uma célula de base, vamos chamar assim, que a gente está estudando como que ela se transforma em osso, porque ela se transforma em osso. Como que ela se transforma de uma forma diferente
em músculo, em coração, em cabelo, em pele. E a gente, por exemplo, já sabe como transformar a célula-tronco de indivíduo em pele. E se vocês forem internados em qualquer lugar com queimadura de não sei quantos graus, você não vai ter mais implante de pele. Você vai pegar a sua célula-tronco e vai fazer ela rapidamente reproduzir de uma determinada maneira para você rapidamente reconstituir a sua pele. Sem rejeição, porque é a sua pele. E o seu pedaço do coração é regenerado hoje. Já sabemos fazer isso. Cabelo, que é uma coisa que me interessa, e alguns outros aqui, ainda não sabem. Não sabemos fazer ainda como fazer a célula-tronco, fazer renascer os cabelos, mas esperança que eu ainda veja isso. E segundo esses pesquisadores aí, até 2020, daqui a pouco, nós vamos ver aquele fenômeno ali da personalização da medicina. Hoje, quem tem dor de cabeça, toma o mesmo remédio. Em muito pouco tempo, graças ao sequenciamento do genoma humano, a gente vai poder personalizar o Tilenol. Para o Marcos, para o Arcanjo, para a Luciana, para o Nepô, para o Christian, para a Patrícia. Cada um vai ter o seu remédio de dor de cabeça, adequado ao seu genoma, que vai fazer mais efeito ao seu organismo. Porque não é possível que a gente ache que o remédio tem que ser o mesmo para todo mundo. Ele não pode ser tão eficiente quanto um remédio que conheça o meu genoma, o meu corpo humano. Na indústria automobilística, o Ford dizia no início do século passado que todo mundo podia ter o carro da cor que quisesse, desde que fosse preto, porque era o consumidor que tinha que se adequar ao que a indústria era capaz de produzir. Na medicina ainda é assim, mas vai mudar. Essa transformação, essa mudança de modelo, em alguns setores, como o Nepô falou, chega mais rápido, outros vai demorar mais, mas vai chegar. As pessoas já entenderam. E como é que se produziu esse conhecimento aqui? Quem foi o Albert Sabin, o laboratório que sequenciou o genoma humano? Não foi um. Foi uma rede de mais de 30 mil pesquisadores do mundo inteiro, centenas deles do Brasil, que de forma colaborativa e coletiva sequenciaram o genoma humano. Na mesma época, uma empresa americana, acho que é Genomics, ela criou-se essa empresa, o presidente da empresa com investimentos do mundo inteiro falou assim, eu vou sequenciar o genoma humano antes dessa rede de pesquisadores aí. E todo pesquisador que quiser entrar na minha empresa, vai ser sócio da minha empresa, e nós vamos cobrar royalty depois pelo genoma humano. Perderam, como se diz aqui no Rio de Janeiro, perdeu, mano. Essa rede aqui chegou mais rápido no genoma humano e ele está aí hoje, é patrimônio público. Todo mundo usa, não paga royalties. Um avanço para a ciência gigantesco. E se tornar público tornou isso ter um impacto econômico maior ainda do que se tivesse que pagar royalties. Porque agora todo mundo pode usar isso, desenvolvendo novas técnicas, nova metodologia para curar, entender melhor mais doenças. Nas atividades ligadas à inteligência e serviço, isso já é evidente que é mais eficiente trabalhar desse jeito do que no modelo hierárquico tradicional. Ele não dá conta de responder com rapidez à produção de conhecimento. Então, estou reforçando, nós estamos num outro mundo. Isso tem impactos, tem consequências muito pragmáticas. É só a gente olhar os sintomas aqui e tentar entender. Eu tenho esse aparelho aqui, ó. É o meu celular. Por que eu comprei ele? Quem tem Samsung aí? Por que você comprou o Samsung? Produtividade, né? Produtividade. Processador rápido, posso fazer coisas. Mas você? Na mesma linha, mas também pela reputação da marca, esse tipo de informação que a gente vai adquirindo de outros consumidores. Legal. Eu comprei o meu Samsung por causa desse cara. Por causa desse sujeito. Esse cara se chama Diniz, é um professor aqui da eletrônica. Ele faz projeto com a Nokia, faz projeto com um monte de gente para aumentar a recepção do sinal, ele desenvolve alguns aplicativos, como é que o celular é mais adaptado ou não a receber aplicativo. Eu falei, Diniz, Marcos, compra o Samsung. Comprei Samsung. Depois mostrou aqui. Eu vou para um lugar que eu fico hospedado em lugares por causa da opinião de pessoas. Esse eu conheço. Mas a gente foi para Londres, fiquei em lugar
cara disse que é legal, 10 pessoas, 50 pessoas disseram que era legal, eu falei, vamos para lá. A gente confia cada vez mais na opinião de pessoas do que na marketing e na propaganda tradicional. Isso tem impacto. Essa conversa nossa toda aqui já está, não estamos falando de futuro, gente. Isso aqui não é uma conversa do século XXI, mas nós já estamos nele. O futuro já está aí, nós já estamos falando disso, já está acontecendo. Eu posso enxergar isso ou não. Quando aconteceu a Revolução Francesa lá, a rainha viu aquela multidão na rua, dizendo assim, não é pelos 20 centavos. Ah, não era, na época era o quê? Queremos pão, queremos pão, queremos pão. Eu falei assim, não, dá brioche, não tem pão, dá brioche. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas assim, a realidade e os sintomas eram muito evidentes para a gente ficar cego a eles, né? A Luciana, quando eu podia fazer uma pergunta na minha rede, né? Falei assim, gente, eu quero comprar um celular. Aí, galera, geral, me responde. E a Luciana diz, Marcos, compra Samsung. O que a Luciana falasse, estou falando isso na frente dela para não achar que eu falo pelas costas, ia entrar por um ouvido e sair por outro, porque ela não entende nada de celular, como eu também não. Milhares de pessoas vão me dizer, mas eu prestei atenção no Diniz. Na hora de comprar celular. Se o Diniz me falasse, vai assistir tal filme, eu falava, não. E a Luciana me falar, vai ver tal filme, eu vou ver. Fez a média. Ela para filme. O Diniz não. O Diniz, eu não vou iluminar o nó do Diniz, né? São determinados assuntos, a gente ativa determinadas... Então, quanto mais densa essa rede for, quanto mais complexa ela for, quanto mais densa e complexa no sentido também da diversidade, né? De eu ter acesso, eu vou ser o cara mais aparelhado para atuar nesse mundo. Como é que eu, Nepô, a Luciana, o Christian, como é que a gente se mantém atualizado, gente? Como é que, sobre essa história toda? Você acha que a gente individualmente fica lá 8 horas por dia? Inviável. Tem que ter uma rede de pessoas diversas o suficiente, complexas o suficiente, inteligentes o suficiente para permitir a gente, na hora que eu precisar de uma dica de um filme, eu vou... Na hora que é para comprar um celular... E isso vocês tiram da escala individual e coloquem na escala de uma organização ou na escala de um país, nós vamos ver quem são as organizações e países que vão se dar melhor, entre aspas, nessa nova sociedade. Quem tiver as melhores redes, quem souber construir essas redes, operar essas redes, vão ser as pessoas mais capazes de agir, de interferir, de resolver problema. Se a empresa se mantém, como o Nepô falou aqui, naquela estrutura dela... Então, por isso que ele diz, você tem que mudar essa estrutura. Você tem que olhar o sintoma, mas eu tenho que mudar a estrutura, a maneira como eu me organizo, para eu poder ter flexibilidade, para se adaptar e responder. É assim que o corpo humano funciona. A gente tem uma... Eu tenho um amigo que estuda AIDS aqui, na UFRJ. Eu jogava bola com ele quando eu jogava bola. Todo sábado, há 10 anos atrás. É um dos maiores pesquisadores de AIDS. Ele falou assim, Marcos, a gente só conseguiu avançar no coquetel anti-AIDS, que a gente não vê mais ninguém morrendo de AIDS. Né? Parece que pararam de morrer, mas é porque a medicina encontrou remédios mais eficazes, que causam menos problemas a quem tem AIDS. A gente entendeu que o processo, a gente queria combater a AIDS como a gente combate normalmente uma doença. A noção que estava por trás era uma noção hierárquica. Que era assim, entrou uma bactéria nova no organismo do sujeito, existem os nossos sensores, cadê o nosso amigo de sensores? Já foi embora. Que captam essa informação e disparam um alerta para o exército das anti, né? Tem bactéria nova no pedaço, vamos lá destruir. E aí os nossos anticorpos vão lá destruir a bactéria. Não é assim que funciona. A gente achava que era assim, e a gente aprendeu, porque a AIDS é uma síndrome de problema de imunidade das pessoas. A gente descobriu, pesquisando a AIDS, que não é assim que o organismo trabalha. Quando aparece uma bactéria nova, desconhecida para aquele organismo, soa o alarme. E aí avisa, opa, tem uma bactéria nova no pedaço, presta atenção.
E aí o organismo fica prestando atenção. Se aquela bactéria não causar nenhum distúrbio, nenhuma anomalia, febre, não sei o quê, beleza, é mais um. É mais um para aumentar a diversidade do nosso corpo e nos tornar mais capazes de lidar com esse mundo cheio de bactérias. Porque vocês estão aqui captando um monte de perdigoto, meu, do Nepô, né? E depois a gente também, de vocês. Vamos fazer uma troca aqui de bactérias. Nós estamos trocando bactérias, entre outras coisas. Além de conhecimento e de informação. Se o nosso corpo não agisse dessa forma, imagina, tá guerra o tempo inteiro, tentando destruir bactéria nova, a gente ia ser uma raça pura, é isso? E não teríamos sobrevivido às intempéries da vida. Então a diversidade é fundamental, né? E esses modelos todos que o Nepô já falou aqui. Eu gosto desse case, é um case muito interessante. Em 2008... Você não acabou a história da AIDS. Você falou que... Pois é. Então é isso. O cara, em vez de atacar e destruir a bactéria, ele tenta absorver. É isso. O sistema imunológico não tenta destruir toda a bactéria nova que entra. Ao contrário, ele tenta absorver a diversidade. Ele tenta incorporar aquilo no organismo. Ele só ataca se aquela bactéria estiver destruindo o equilíbrio do sistema. Então, em princípio, ele tenta, mesmo que cause um pequeno desequilíbrio, eles tentam aceitar. O que é uma visão super interessante de adaptação. Explica talvez porque a gente, espécie, evolua, se transformando, se modificando, não fica sempre igual. Nós não somos igual ao meu avô. Isso, historicamente, a gente talvez seja muito parecido com o meu avô, mas olhando mais para trás, né? Interessante. Bom, enfim, em 2008 foi anunciado o fim da Polaroid. Aquela máquina. Mas a Polaroid está aí até hoje, gente. No modelo tradicional, a Polaroid era totalmente inviável, porque a Polaroid tem 7 milhões. Se vocês pegarem aqui 10% de 7 bilhões, dá 700 milhões. Se pegar 1% de 7 bilhões, dá 70 milhões de pessoas. 0,1% de 7 bilhões é 7 milhões de pessoas. Existem 7 milhões de fãs, de apaixonados, de alucinados pela Polaroid, espalhados no planeta. Tem 100, sei lá quantos no Rio de Janeiro, 200 em São Paulo, 10 em Ribeirão Preto, 9 em Manaus, 200 em Miami, total 7 milhões de pessoas. No modelo tradicional, inviável da Polaroid se manter. Esses 7 milhões estão desarticulados. Então, cada um no seu canto. Não é viável vender Polaroid para 100 pessoas do Rio de Janeiro. Vou montar um escritório da Polaroid para vender Polaroid para 100 clientes no Rio de Janeiro que vão comprar um filme a cada... Não é viável manter escritório Rio, São Paulo, Brasil. Mas os 7 milhões articulados em rede, conectados, interagindo, viabilizaram o reaparecimento da Polaroid. A Polaroid hoje existe e 7 milhões de pessoas no planeta ficam comprando filme. A logística, eu lembro o gráfico do Nepô, a logística é complicadíssima. Eu tenho que mandar um filme da China para Ribeirão Preto, mas chega, o filme chega da China para Ribeirão Preto e o cara continua tirando fotografia na Polaroid dele, comprando um filme que veio da China. A diversidade, essa estrutura, essa forma de responder os problemas, viabilizou a Polaroid de... O que vai acontecer com essas empresas que estão no olho desse furacão? Uma bela pergunta. Eu queria provocar aqui mais do que falar de novos modelos de negócio, porque o essencial para mim já foi dito. Mas é a gente repensar como isso impacta mesmo setores que a gente acha que já estão na fronteira da tecnologia, como as empresas de telecom. As empresas de telefonia no Brasil não são reconhecidas por prestar um bom serviço. Se eu abrir aqui para a plateia dizer a sua experiência como com a Oi, com a TIM, com a Vivo e com a Claro, isso aqui vai se transformar num muro de lamentações. É só entrar no site dessas empresas, no Facebook, ou na página no Facebook, está assim, na página da Oi. Oi lança seu novo produto, Oi Conta Total, sei lá.
não sei o quê, você paga pouco e fala muito. Aí você vê os comentários. O que vocês acham que tem no comentário? Que legal! O produto é super legal. Que merda essa empresa, não sei o quê. 5.000 comentários sobre o programa Oi Conta Total, falando de outras coisas que não tem nada a ver com... É o canal que deu. Não tem canal, a pessoa está tão insatisfeita que entra na página. Aí a empresa, é o negócio que depois falou, a estrutura está errada, não sei o quê, mas temos que estar no Facebook, temos que estar presentes nas redes sociais, temos que... Mas não está usando nem isso do jeito que podia. Então é um serviço ruim, mas... E que tem que abrir o olho, porque podem ser afetados por essa tsunami que está chegando. A gente fez um trabalho com a Prodesp, que é a empresa de tecnologia de informação do governo do estado de São Paulo. Perguntei para ele quanto que custa para instalar antena de rede internet sem fio, Wi-Fi, na cidade de São Paulo. Os caras falaram que era R$1 bilhão. Muito dinheiro. Mas vocês... Eu apaguei aqui. Se vocês fizerem a conta, em São Paulo tem 34 milhões de celulares, o ticket médio, provavelmente de vocês é mais caro, mas na média das pessoas, pré-pago, pós-pago, é R$22 por aparelho. 750 milhões por mês. Se a gente montar uma empresa de telefonia aqui, nós aqui, sair desse evento com uma decisão, vamos montar uma empresa de telefonia, vamos investir R$1 bilhão para botar em antena, internet sem fio, e vamos oferecer para a população de São Paulo um serviço que é o seguinte, olha, passa para a nossa operadora de telefonia, paga R$22 por mês e fale livremente. Livremente. Quer ligar para a China, Japão, ficar 1 hora no telefone? R$22. Quer baixar, acessar a internet? R$22. Quer falar no telefone com Paris, com Tóquio, com Manaus? Sem limite. R$22. Vocês mudariam para esse plano. E a gente bota um aplicativo Skype na mão das pessoas, no celular delas, e elas via Skype, elas falam de graça, via Wi-Fi, não precisa nem usar a conta do Skype, não precisa crédito do Skype, vocês via Wi-Fi, as pessoas iam falar no nosso telefone. E em 2 meses a gente ia faturar R$1,5 bilhão. Ah, mas aí vai ter uma sobrecarga na rede. Tá bom, a gente vai investir mais R$1 bilhão para aprimorar. E em 4 meses nós vamos faturar 3 bi. E investimos 2 bi e ganhamos 1 bi. Tá bom? Então, 4 meses. Tem que abrir o olho. Essa descentralização, esse empoderamento das pessoas pode levar, inclusive, a empresa Telecom e Globo a rever seu modelo de negócio. Ou fazem isso. Então, a gente, falando agora, que falar agora que não sei quem vai morrer, depois que morreu, é fácil. Então, estou falando uma coisa totalmente improvável aqui. As empresas de telefonia, se não se reinventarem, vão desaparecer. A TV Globo, se não se reinventar, corre o risco. Esse lugar aqui é o Café Maia, um lugar perto de casa lá, onde eu moro em Laranjeiras e cabe 20 pessoas. 30 segundos no Jornal Nacional é mais ou menos R$500 mil. A chance do Café Maia botar um anúncio na televisão, entre o Jornal Nacional e a novela, é nenhuma. Ele não tem R$500 mil para investir nisso. E mesmo que tivesse, o café é tão pequenininho que se lotasse no dia seguinte, o pessoal viu, vou lá no Café Maia amanhã, não cabe. O público-alvo do Café Maia são as 10 mil pessoas que estão em volta ali de Laranjeiras. Nem o cara de Manaus vai, não adianta nada, esse anúncio aqui em cadeia nacional para o Brasil inteiro, R$500 mil, a Fiat gasta. Botar um anúncio de 30 segundos, mas o Café Maia não tem condição. Será? Porque se eu dividir o Brasil em nichos com 10 mil pessoas, tem 200 milhões de pessoas. Se eu dividir por 10 mil, eu vou ter 20 mil nichos. R$1.000 o cara paga para botar um anúncio no Jornal Nacional. Ele tem esse dinheiro e vale a pena esse investimento. Até mais. Para poder botar um anúncio no Jornal Nacional. Se no lugar dos 30 segundos da Fiat, no Brasil inteiro, eu botar 20 mil anúncios em Laranjeiras, a imagem que vai aparecer é o anúncio do Café Maia.
Na Ilha do Governador, a imagem que vai aparecer é do Siri da Ilha. Lá na Tijuca, vai ser do Salete, perto lá de onde mora a Paula. Em 20 mil lugares diferentes do Brasil, vai aparecer um anúncio diferente naqueles 30 segundos, e cada um deles vai ter pago R$1.000 para a TV Globo. A TV Globo, em vez de faturar 500 mil naqueles 30 segundos, ela pode faturar 20 milhões. Eu gosto de dar esses números para a gente perceber que essa nossa conversa não é só... Ela tem rebatimento hoje, no dia a dia das empresas. O cara não consegue ver isso. Você pode falar isso para a TV Globo, ele não mais... Como é que eu vou vender anúncio? Porque a cabeça dele está tão estruturada de um jeito. Como é que ele vende anúncio hoje? Tem um cara lá do departamento de vendas que bate na porta da Fiat, não sei da onde. Quando ele vende um anúncio de 500 mil reais, ele ganhou um mês dele com a comissão. Ele não vai fazer isso em 20 mil lugares. Ele não vai bater no Café Maia para ganhar R$1.000, uma comissão em cima de R$1.000. Essa estrutura, toda ela, impede a Globo de entender como é que ela migra para uma outra realidade, onde ela, inclusive, vai poder ganhar muito mais. O que é o que o Google está fazendo? O que é que o Facebook está fazendo? Tem vendedor do Google de anúncio? Até tem, porque ele não acaba com outro modelo, mas 99% das pessoas que botam anúncio ali no Google não é uma relação com a máquina. E na hora que o cara digita inteligência empresarial, eu pago para o Google para na hora que aparecer o cara perguntar sobre inteligência empresarial, o CRI aparecer lá. Mas o anúncio que eu boto no Google é eu que boto. É a relação que o Nepô mostrou ali, o consumidor direto com o cara. Eu eliminei esses intermediários todos. Isso não estou falando de uma nova empresa, estou falando da TV Globo, ela muda tudo. Porque o anúncio, quando vocês entram no elevador, tem lá uns televisõezinhos, e passam umas notícias lá. Vocês repararam? Eu reparo nessas coisas. Me interesso por isso. Quem é que bota aquele anúncio lá? Quem bota aquele notícia ali? É a Globo? Vocês já viram alguma vez Não, quem é? UOL, hein? Telemídia, quem é? UOL, Terra. Você sabe quantos jornalistas tem no Terra trabalhando? Um jornalista, com carteira assinada de jornalista. O resto é tudo estagiário. Que fazem o quê? Eles entram no Globo, entram na Folha de São Paulo. Ah, isso aqui é legal. Bota lá. E bota lá. Custo de operação dessa central de informações é reduzidíssimo. Meia dúzia de estagiário, um jornalista. Não vai entrevistar. Não tem o repórter. Não tem a estrutura que a Infoglobo tem para produzir aquele conteúdo. Porque quem produz o conteúdo são as pessoas. Então ele criou uma outra estrutura para dar conta dessa realidade, né? O case da Monsanto também é interessante, eu vou passar rápido por ele para encerrar. Ela comprou, em 2013, uma empresa de análise e gerenciamento de risco chamada Climate Corporation. Essa, na realidade, é uma empresa que fazia previsão de tempo. E todo mundo dizia que o que eles queriam era agregar valor ao produto dele. A Monsanto vende semente. Então ela ia fazer uma previsão de tempo para o agricultor e dizer o seguinte: olha, plante essa minha semente que eu estou lhe vendendo no tal dia, porque aí vai ter chuva. E aí o agricultor ia ficar mais satisfeito ainda com o produto da Monsanto, porque ele ia ter mais sucesso. A semente ia germinar. Pô, interessante, a Monsanto comprou uma outra empresa, mas aí o cara pensou: o que mais que eu posso fazer com isso? Eu de novos modelos de negócio. O que mais eu posso fazer com isso? E ele descobriu: para quem essa informação tem valor? Do tempo. O meu agricultor, com certeza, mas o cara que organiza o Rock in Rio, o cara que organiza o Roland Garros, ele quer saber se vai chover ou não. Se chover, eu vou vender um seguro para ele. Eu vou fazer a minha previsão e vou dizer: olha, se eu disser para você que não vai chover, você marcou o Rock in Rio, e se chover, eu te pago. Então ela criou, na realidade, uma empresa de seguro a partir da compra desse negócio, para começar a vender seguros sobre a previsão que ela fazia do tempo. Então mudou completamente o negócio, né? Então,
vou encerrar. A gente está vivendo nessa realidade e a gente tem uma tendência muito grande a jogar para fora da gente os problemas. Como se a solução do que vai acontecer na minha vida, na minha empresa ou no meu país, eu não tivesse nada a ver com isso. Quer dizer, eu não progrido dentro da minha empresa porque o meu chefe é um idiota, não percebe que eu sou um cara genial. Eu digo para ele essas coisas todas e ele não me ouve. O Brasil está desse jeito por causa de quem? Por culpa desses políticos safados. Eu não tenho nada a ver com isso. Se dependesse de mim, o Brasil era outro. A gente se coloca fora dos problemas. E acha que com isso a gente pode até dormir mais tranquilo, mas não resolve o problema. O único jeito da gente resolver os problemas é se implicar neles. E não sozinho, em rede, certamente, mas eu gosto muito que esse Eduardo Janetti, cada um de nós isoladamente tem um sentimento e a crença sincera de estar muito acima de tudo isso que está aí. Ninguém aguenta mais, nenhum de nós compactua com o mar de lama, com a violência e a desigualdade. O problema é que o resultado final de todos nós juntos é exatamente tudo isso que está aí. Tá? Não dá para a gente ficar de fora desse mundo. A gente tem vários amigos assim que, não, esse negócio de mundo digital, quero distância disso, eu vou jogar meu celular fora. É impossível alguém, mesmo que não tenha celular, mesmo, ele está implicado com o que está acontecendo. Essa opção eu acho que a gente não tem. A gente pode se enganar, no sentido de dizer que isso não é meu papel atuar nas transformações que a minha organização precisa ter, o país precisa ter, ou a minha vida precisa ter, mas essa é a única coisa que a gente tem que fazer, é cuidar de como eu interfiro nessa realidade. E se eu não estou interferindo do jeito certo, se eu não consigo convencer as pessoas à minha volta, como é que eu mudo o meu argumento? Como é que eu tenho que ter sensibilidade? A gente tem que desenvolver na gente essa capacidade. Essa ida cada vez mais para os sensores, para a tecnologia, não pode nos afastar da busca por uma maior sensibilidade. Eu tenho 56 anos, até os 50 anos eu detestava poesia. Quando alguém me mandava um livro de poesia, ou me dava de presente um livro de poesia, eu devolvia, eu trocava. Ia na livraria trocar. Aí aos 50 anos eu fiz um aniversário e avisei onde eu ia estar, não fez uma festa, e apareceu um grande amigo meu de infância, que estudou comigo no colégio lá, São Vicente de Paulo, até os 15, 16 anos, até a gente concluir o nível médio, que é o Luiz Paulo Montenegro, que você certamente conhece, porque ele é um dos diretores do Ibope. E o Luiz Paulo me chegou com um livro de poesia, do Fernando Pessoa. E eu falei assim, Márcio, eu estou te dando esse livro porque eu sei que você não gosta de poesia. Eu falei, pô, mas eu quero, é porque você não sabe que você gosta de poesia, mas você certamente, eu te conheço o suficiente para te dizer que você não sabe ler o livro de poesia, provavelmente, porque você tem que ler o livro de poesia, não é ler uma página atrás da outra como num romance. Você abre uma página, se aquilo está chato, aquela poesia, pula, vai para outra, que não está te dizendo nada, pula, vai para outra coisa. Até que... E ele me lembrou um episódio, porque ele sabia essa minha opinião sobre poesia, tudo isso, que eu tinha esquecido completamente, apagado da minha memória, mas aí, na hora que ele começou a falar, eu me lembrei, veio aquela imagem total, assim, na minha... Eu me lembrei nitidamente as nossas caras, enfim, como é que a gente era naquela época, e o professor de português, que chegou na sala de aula, o Anésio, e botou no quadro assim, essa frase aqui do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso, Fernando Pessoa. E perguntou uma pergunta, que a resposta não estava no Google, que não existia, aliás, na época, mas mesmo hoje não teve, assim, o que vocês acham disso? Eu falei assim, porra. E eu me lembro eu me lembro exatamente o que eu respondi. Eu falei assim, eu não sei quem é esse tal de Fernando Pessoa, porque eu não sabia mesmo. Mas ele é um idiota, porque eu quero viver, professor, né? Esse negócio de navegar eu não sei se é preciso, mas eu estou muito afim de viver. Muito afim de viver. E o Luiz Paulo, quando me entregou o livro, eu disse, pois é. E engraçado que quando você falou isso, ele não falou,
mas pensou, e ele falou assim, eu pensei o seguinte, tem nada a ver o que esse cara está, essa maneira do Marcos interpretar, porque para mim o que o Pessoa estava dizendo era assim, navegar é preciso, eu tenho uma bússola, eu olho para o céu, eu vejo as estrelas, eu sei exatamente onde eu estou. Viver não é preciso. Eu falei, pô, Luiz Paulo, que genial! Pode! Eu posso interpretar o que o poeta falou e fazer, é para isso que o cara escreveu a poesia. É para fazer com que as pessoas, sensibilizar as pessoas e fazer elas interpretarem aquilo do jeito delas. Né? Eu me lembro que, pouco depois desse episódio, eu li uma entrevista póstuma, né? Assim, alguém que republicou uma entrevista do Cazuza, que ele explicava um trecho de uma letra dele, que você certamente conhece, que era assim, Segredo de Liquidificador. E aí o cara, você vê o repórter assim, Cazuza, aquela sua música, que eu esqueci o nome, Segredo de Liquidificador, quer dizer que vocês se reuniam ali, os amigos, e aí jogavam diferentes ideias num liquidificador e vocês discutiam coisas incríveis e saíam dali com uma filosofia, com uma energia nova, com o suco da vida para viverem não sei o quê. Você olha, bicho, eu não sei se era isso não, mas que eu adorei a tua interpretação. Sensacional, sensacional, vou guardar. Mas o que era o seguinte, a gente se reunia para fumar maconha e quando acabava, assim, depois de uma certa hora, dava aquela larica, aquela fome desgraçada, e a gente ia para, assaltava a geladeira, pegava tudo que tinha lá dentro, botava no liquidificador e era a hora em que as pessoas falavam cada um dos seus segredos, que eu tô mal aqui por causa disso, e não sei o quê, para uma hora das pessoas se abrirem, não tem nada a ver com essa sua explicação não, mas enfim. Então eu estou contando essa história para o seguinte, eu acho que essa coisa da sensibilidade não vai sumir, é o que nos caracteriza enquanto, talvez uma das coisas que nos diferencia das formigas, é que a gente, além de deixar rastro, além de, a gente tem uma capacidade de perceber a realidade e de interpretá-la e de pensar sobre ela e de saber da nossa finitude, que a gente vai morrer um dia, um monte de coisa que nos torna humanos, né? E isso, para mim, não vai se perder com o Big Data. Eu não tenho esse medo que as pessoas têm da gente ser... Claro que a gente tem que ser crítico, claro que a gente tem que não perder esse espírito crítico, mas eu acho que essa capacidade da gente se emocionar com a poesia, e a partir daí aquilo mexer na tua vida e você buscar novas perguntas, acho que isso não se perde, acho que o Big Data pode nos levar, como disse aqui o Nepô, para um outro patamar, não sobre o Big Data, mas assim, nós estamos num outro patamar, a gente precisa de outras coisas. A Luciana, que falou, né, das fotos e do vídeo, a gente vai agora ter que repensar esse outro mundo. Mas era isso, obrigado.